Paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedores, príncipes e princesas do Senhor, mais um dia na presença do Senhor. E hoje, quem vai trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas é o pastor Davi Cunha, que ele possa trazer para nossas vidas uma palavra abençoada nesse dia, em nome de Jesus. Pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? E quero agradecer a missionária Silvana, mais uma vez, por estar aqui nesse canal, né? E poder trazer para vocês aqui uma palavra que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias, né? Sobre o rei Manassés. Quem era o rei Manassés, né? O rei Manassés foi um homem muito ruim, perverso e mau. Ele fez tudo de errado que não podia fazer, né? Depois de ser criado dentro de um templo que adorava a Deus. Eu gostaria que você meditasse na Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 21, que diz assim sobre o rei Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Esifisa. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme abominações de gentis que o Senhor desterrara, que suas possessões que diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levou altares a Baal, fez bosque, como que fizera Acabe, o rei de Israel, e inclinou-se diante de todos os exércitos, serviu, edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito em Jerusalém, que poraria seu nome. Então aqui está uma passagem de um rei. O seu pai, né? O seu pai que era o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, o seu pai. Esse pai, o rei Ezequias, tinha um pai também que chamava Acais, o rei Acais. Acais também era um homem muito ruim, né? Muito mau, como vamos meditar lá na palavra de Deus. Quer dizer então que a linhagem do rei Manassés já veio de uma linhagem muito ruim, reis que não eram fiéis ao Senhor, pessoas cruéis, né, presbítero, né, pastor? Isso. Vamos meditar então lá em 2 Reis, no capítulo 16, 2. 2 Reis, capítulo 16, 2, o que fala sobre esse rei Acais. Vamos meditar aqui. Esse era o avô de Manassés. No ano 17, Peca, filho de Malias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, o rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo abominações dos gentis que o Senhor lançara fora diante dos olhos de Israel. Você vê que esse rei, e ele também sacrificou e queimou incenso em altares, em altos e no outeiro, como também debaixo de todo o alvoredo. Quer dizer, o avô de Manassés também, ele era muito mau, ele era uma pessoa muito ruim, tão ruim que ele queimou seus próprios filhos também. Queimava seus filhos em fogo, jogava na fornalha em sacrifício a Baal, né? Como também fez o rei Manassés. E Manassés, então, quando o rei Ezequias, o avô de Manassés, tinha essa maldade já na sua vida. Quando o rei Ezequias começou a reinar, e depois ele veio ter uma doença, né? Uma úlcera. O rei Ezequias teve uma úlcera, e essa úlcera era para matar, porque naquela época não tinha cura, né? Não tinha como curar. E essa doença, ela veio da parte do Senhor?
Essa doença veio da parte de Deus, né? Essa doença que veio sobre uma úlcera sobre o rei, por causa... Então, o que aconteceu? Esse rei, já doente, ele falou o seguinte: vou morrer. Quando Deus pegou a Isaías e mandou Isaías até esse rei. Está falando do profeta Isaías. Mandou até o rei, né, Ezequias, é isso aí. Então mandou até o Ezequias, o rei, foi lá, Isaías foi lá e falou para ele: olha, eu quero te dizer que você vai passar pelo vale da morte. E o interessante que quando Isaías chegou até ele, naquela época, o rei, a avó de Manassés, a avó dele, era Efesiba. Oh, glória. Era Efesiba, a avó de Manassés. Quando ele chegou lá, o profeta chegou lá, que avisou ele, a Ezequias, que ele ia morrer, o profeta falou para ele, então, o que ele fez? Tentando se livrar da morte, né? Ele pegou, colocou, se vestiu de pano de saco, né, Silvana? Isso. Se vestiu de pano de saco, virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor e pediu misericórdia ao Senhor. Que Deus, né, tivesse misericórdia dele e que desse. Então, quando o rei Ezequias estava, que Deus deu mais 15 anos de vida para ele, 3 anos depois, quem nasceu? Manassés. Nasceu-se rei Manassés na época que ele foi curado. Então nasceu-se o rei Manassés. Como dali 12 anos depois, quem morreu? Morreu Ezequias. O rei morreu. Quem assumiu o reinado foi Manassés, com 12 anos de idade, começou a reinar. E o seu reinado foi um reinado de muitas ruindades. Mandou matar os profetas, mandou matar Isaías, né? Mandou matar Isaías, como está lá em Hebreus, escrito que mandou matar todos os profetas e cortou o meio. Nós não temos relato concreto aqui na Bíblia, mas levamos a crer que ele foi cerrado, colocou-se o profeta dentro de uma tora de madeira e cerrou-se ao meio. O Manassés mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. Isso foi a morte dele. Então, esse profeta que entregou para ele, quando nasceu, o profeta se afastou da casa de Manassés, do palácio, né? E quando ele tinha 12 anos de idade, ele começou a reinar e começou a edificar sobre o templo que havia Salomão construído, que passou para Acás, que passou para outros reis, e que chegou até a Manassés. Ele colocou dentro do templo, né, uma imagem. Colocou imagem. A imagem de qual Deus? Amon. Colocou a imagem de Deus Amon, né, dentro do templo, aonde Deus tinha separado para falar com ele. Chegou até esse ponto o rei Manassés. Ele pegou e começou a consultar a outros deuses. Ele deixou de ser fiel ao Deus de Israel para consultar outros deuses. Então lá no capítulo 21, 7 diz: também pôs imagem de escultura de bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi, a Salomão seu filho: a casa de Jerusalém escolhi todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre nela. Nessa casa ele colocou ídolos. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra, tenho dado aos seus pais, enquanto somente tenho cuidado de fazer conforme tudo que tenho ordenado, conforme a lei de Moisés, seu servo, ordenou. Então, porém, Manassés não ouviu esses ensinamentos, ele não deixou para si. E nós vemos que o rei Manassés, e ele tinha, porque Manassés, de modo que está lá no 9, hein? Porque modo de fez errar, que fizera pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos teus filhos de Israel. Ele era pior ainda que qualquer nação. O Senhor falou pelo ministério de seu servo profeta, dizendo:
quando Manassés, rei de Judá, fez esta abominação, fazendo pior do que quando fizera o amorreus, que antes dele fora também de Judá, fez pecar com os seus servos os seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer de tal sobre Jerusalém, de Judá, qualquer que ouvir, ficarão redinho ambos as orelhas. Está vendo? Então, estenderei sobre Israel o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém de que limpa, e a cutela limpa servirá sobre a sua face. Quando ele fala de prumo, colocar em pé, né, a casa e fazer um cordel, é um circo em volta, né? Cordel é um circo em volta de Jerusalém. Esse rei, e ele começou a esquecer tudo o que tinha aprendido dos seus avós, os seus passados, o que tempo de Salomão, dos reinados antes dele. Ele esqueceu disso tudo. E hoje nós trazemos também, daqui a pouco eu vou falar sobre vocês, sobre os ídolos que ele levou. Lá no 21:17, quando mais dos atos, Manassés, então, em tudo quanto fez seu pecado, que pecou porventura, não estava escrito nos livros, porque foi muito grande os pecados de Manassés. No livro de Crônicas do rei de Judá, Manassés dormiu com seu pai e foi sepultado na sua casa, no jardim Uzá. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, quando esse rei, vamos voltar um pouquinho mais atrás, quando Manassés começou a consultar Baal, edificou altares, queimou seus filhos, destruiu a casa altarizou e fez para Baal um bosque, preparou um jardim para Baal e preparou altares e consultava as nuvens, consultava a cartomante, consultava ele consultava várias entidades, carta, tarô, tudo isso esse rei consultava. O rei Manassés, ele chegou a um ponto de pegar e matar os seus próprios filhos. A sua própria geração ele matou. Toda a geração de Manassés, naquela época, ele matou tudo. As crianças que nasciam no arraial, ele mandava sacrificar. Mas Deus deu um castigo muito grande a Manassés, né, Silvana? O que a gente pode trazer para a nossa vida através dessa palavra, né? Uma palavra, às vezes, difícil de entender, é um estudo longo, né? Mas o que a gente quer passar para vocês nessa lição? Que a natureza humana, ela é pecaminosa. Esse rei era um rei que vinha da linhagem de Davi. E mesmo ele conhecendo os costumes do povo israelita, ele conhecendo o poder de Deus, tudo que Deus já havia feito nos avós deles, na geração dele, ele se esqueceu da benignidade do Senhor e passou a fazer abominação aos olhos do Senhor. Por isso Deus deixou ele chegar à situação que nós vamos ver agora para frente. O que Deus fez com ele no final. Porque a abominação aos olhos do Senhor, todo pecado, ele pode até cessar um dia, mas a consequência do pecado, ela permanece. Então toda ação tem uma reação. Então Deus teve que tratar com ele o pecado dele, e a consequência do pecado dele é o que o pastor Davi vai falar para vocês agora. Então esse rei, voltando um pouquinho atrás, missionário, esse rei, ele tinha tudo para fazer um grande reinado. Começou a reinar muito novo, sem experiência, sem nada. Seu pai morreu e o primogênito, né, sempre assume o trono. Então esse rei, que nós estamos falando aqui, é o rei Manassés, que você medita em casa, leia com calma, procure aprender do Senhor. Esse rei, ele
fez tudo de errado. Queimou seus filhos, adorou a santos, adorou outros deuses. O rei Manassés, né, pegou e com consequência do pecado, igual eu estava falando a missionária. E hoje em dia, a gente vê dentro da casa de muitas pessoas ídolos. Adoram ídolos, idolatram um artista, idolatram outras coisas, esquece de Deus. Às vezes dentro da casa de crente tem idolatria. Olha só, eu creio que pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam dentro de cima de uma mesa aberta. Para que serve? É um livro aberto. Só é Deus falando quando você lê em espírito a Bíblia. Se você colocou aberto, não vai te proteger em nada o Salmo 91. Então, quando você está diante de Deus, você tem que tirar muitas coisas, pedir Deus para fazer uma limpeza na sua casa, pedir Deus para tirar que você... Tem gente que idolatra mais um pai, mais uma mãe do que Deus. É tudo para ele. Idolatra mais um filho do que Deus. Idolatra mais um patrão do que Deus. Dá mais valor a um carro do que Deus. Isso também é idolatria. Tem pessoas que acham que ir na igreja, que servir a Deus, que estar diante de Deus é cansativo, é estressante. No início, né, aquela paixão, e depois começa aos poucos deixar o pecado entrar. Na casa de Manassés, do reinado, foi a mesma coisa. Foi deixando, se envolvendo, foi envolvendo aos poucos, daqui a pouquinho estava fora da presença de Deus. Ele chegou a um ponto que Deus pesou tanto a mão sobre Manassés, pesou tanto a mão sobre ele, que ele pegou e foi preso, né, pelo rei da Síria. O Senhor se voltou contra o rei da Síria pegou ele, colocou numa jaula para levar para a Babilônia, colocou o anzol nos seus lábios, nos lábios colocou um anzol, nariz, orelha, a face, no corpo, nos braços, e amarrou ele com gancho de corda em todas as grades das carroças, todo amarrado de gancho pelo corpo todo. Ele não podia se mexer, ele não podia sequer se mover, porque a dor era grande. Mas aí um castigo do pecado, permissão de Deus aí, ele recebendo o castigo pelo pecado que ele estava cometendo, né? Então você imagina bem, ele andando numa carroça, em lugar de pedra, aquele balançando, ele sentiu dor. Naquela hora, ele começou a retornar ao passado, a se arrepender, né, das coisas que ele andava fazendo. Começou a cair dentro de si e se lembrar do seu passado, dos seus avós, bisavós, né, tataravós, que ele era preciso ter um encontro com Deus. E ele teve um encontro com Deus, se encontrou com Jesus, com Deus, né? Se encontrou com Deus, que Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele teve um encontro, e esse encontro transformou a vida dele, e ele se arrependeu e trouxe para dentro de Israel e transformou Israel, tirou todos os ídolos, né? Tirou tudo de dentro da casa, levantou novamente o altar dentro da casa do Senhor, restaurou a casa de Deus, transformou. É isso, Silvana, que às vezes nós pensamos, as pessoas largam a Cristo, vão dar um passeio lá fora, dar uma volta no mundo, e depois volta, adorou no carnaval, adorou Deus pagão, adorou muitas coisas, e depois voltam para dentro da casa de Deus, e Deus restaura, né, o templo, né? Deus faz uma mudança, Deus limpa o templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele nos limpa, ele nos purifica. Fica em nós a marca do pecado. Ele não vai sair como ficou no rei Manassés. E Deus, na misericórdia, deu um filho para ele chamado Amon, né? Mesmo assim, porque ele reinou por 50 anos. E deu um filho para ele chamado Amon. Amon, que assumiu o lugar do rei Manassés, que também serviu a outros deuses. Família, né?
do pecado de geração. E Amon servia outros deuses e adorava outros deuses. Então passou-se muito tempo. Amon era um rei mau também. Ele matava. Amon, filho dele, ele reinou por 22 anos, começou a reinar de idade e se reinou. Mas quando foi que o templo começou a ser restituído? Foi no reinado de Josias. E Josias, repara o templo do Senhor. Então, você pode ler lá em Crônica, nos livros de Reis, está todas essas histórias aqui para você ler, tudo escrito lá. Então, Josias reina novamente, um rei que fez, e Josias, com 8 anos de idade, quando começou a reinar. Você vê que todo jeito começou novo, Mas Josias, com 8 anos de idade, começou a reinar e transformou aquele ambiente na casa de Deus. Isso que você tem que fazer na sua casa. Transformar a tua casa num templo para Deus. Um lugar que seja de bênção. É isso. A tua casa é um lugar abençoado. Aleluia. Olha a tua família que você tem. Olha a casa que Deus te deu. Você mora de aluguel, mas você paga, você é o dono dela, você que manda. Ninguém pode mandar dentro da tua casa. Olha o que você tem hoje, que você adorava a outros deuses, a outros. Eu sempre eu chego no aniversário, às vezes, Silvana, e eu fico tremendo de medo quando assim as pessoas começam a cantar parabéns. Não tem nada que cantar aquela musiquinha, você sabe qual, Silvana? Sim. Qual? Sabe não? Rá-Tim-Bum, né? Não se deve cantar Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum significa eu te amaldiçoo para sempre. Crente não canta isso na casa dele. E se você cantou parabéns e acabou e terminou, porque você está falando sobre ídolos, sobre isso. Você está amaldiçoando aquela pessoa que está aniversariando. E muita gente faz isso sem maldade, porque não conhece, não procura se informar direitinho. Mas eu quero agradecer você, para não alongar muito esse vídeo, não ficar muito grande, e dizer a você que vai assistir até o final, para você deixar o seu joinha aí, Silvana. Você que gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí nos seus comentários aí seu pedido de oração. Todos sábados nós vamos subir no monte, levando os pedidos de vocês. E que Deus venha abençoar a vida de cada um nesse dia. E antes de terminar, eu estou fazendo esse sinal para o meu filho para ele ligar ali a câmera. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração para você. Sabe, eu gosto de levar em oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, neste momento, Deus. Deus, essa pessoa, Senhor, que está passando por luta, por provações na sua casa. Às vezes ela está num ambiente, Senhor, que não pertence a ela, que incomoda. Às vezes ela está num ambiente, Senhor, de trabalho, que só tem ela como cristã. Às vezes está num ambiente, Senhor, de trabalho, a qual as pessoas debocham, as pessoas zombam, as pessoas zombam da sua escolha para adorar a Deus, uma escolha de religião. Deus, eu entrego essa pessoa, Senhor, que ela possa, Senhor, se colocar, Senhor, diante de Ti e tirar todos os ídolos, tirar tudo, Senhor, de dentro da vida dela, tirar aquilo, Senhor, que impede de ela estar em comunhão contigo, que impede, Senhor, de estar diante da Tua presença, fazendo a Tua vontade, ó Deus. E às vezes, Senhor, pequenas coisas que nos afastam de Ti e nos permite, Senhor, que nós não recebemos a nossa bênção. Amém. Porque o pecado, sabemos que o pecado, meu Deus, o pecado tem as consequências e retém as nossas bênçãos. Porque Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados, mas fica uma consequência. Senhor, que o Senhor possa um encontro, Senhor, dessa pessoa, dessa família, desse lar, nesse local, onde a pessoa estiver vendo, aonde estiver vendo esse vídeo, Senhor, Tu abençoa, Senhor. Que elas possam reconhecer que não há Deus maior como o Teu, que não há Deus tão grande como o Senhor, que não há Deus
tão grande que não possa transformar um lugar, uma casa, uma vida, uma família. Família destruída, lar destruído, casa arrebentada pelo Satanás, mas eu digo que há uma solução para ti. A tua vida espiritual, tu é a casa, tu é templo do Espírito Santo, da tua boca só pode sair coisas boas. Da tua boca tem que ser palavra de bênção, não palavra de maldição, não palavra torpe. O rei teve a sua boca amarrada com arame, porque adorava outro Deus. Que você possa colocar, nos teus lábios palavras que edificam, palavra que abençoa, palavra que levanta. Eu te agradeço, Deus, por esse momento aqui, Senhor, de estar junto com a missionária Silvana, porque o Senhor permitiu que fizesse isso. Senhor, que nós possamos, Senhor, alcançar vidas para ti. O teu reino é o nosso alvo. A tua palavra ser pregada é o nosso alvo. Senhor, tu nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E receba a paz e o conforto do Senhor nesse dia. Em nome de Jesus.